Olá, cabeças pensantes, tudo bem? Hoje eu estou aqui, eu e o Dr. Luiz. Vamos entrevistar uma advogada, empresária, mãe. Ela é maravilhosa. A gente já teve muito contato, mas assim, antes de tudo, roda a vinheta. Gente, ela é chamada por Ju, pela gente, porque a gente já tá íntimo, porque esse ramo aqui da saúde, eles são. Ele é muito fechado em relação a ter pessoas conhecidas, então a Ju é nossa vizinha, né? Além de tudo, né, Ju? Mas, Ju, se apresente um pouco. Quem é a Juliana Bonder? Que agora eu descobri que você é Bonder, né? Então, me conte um pouquinho sobre você, quem é você, o que você está atualmente fazendo e vamos bater um papo gostoso aí sobre saúde, gestão. Olá, primeiro eu queria agradecer, doutora Luana, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês. E eu sou advogada, né, de formação. Eu me formei lá para os anos 2000. Aí depois eu acabei entrando nessa área encantadora e desafiadora que é a da saúde, né? Aí fui me especializando, né? Entre um filho e um outro, a gente foi se especializando, foi estudando, foi se envolvendo. E aí estou há 16 anos fazendo gestão na área da saúde. E aí, casou com o médico? Isso. Casou com o médico, como foi isso? Já É, sabia que ia ser uma loucura? Ou não, nem sabia que ele ia ser médico? Faz quantos anos você tá não, casada com ele? sabia. Eu Sabia? conheci ele na faculdade, faz tempo. Sabia que ia ser médico, sabia que ia ser cirurgião, então convivo com essa realidade já Já há sabia, Então, né? trabalhar com praticamente. saúde não ia ser opcional, né? Não pensava em trabalhar com a saúde, né? Como sou advogada, nunca pensei de realmente atuar nessa área, mas administrativamente sempre dei o apoio para ele, né? Até por ter o conhecimento jurídico, Ah, então não, eu a imagino gente que acaba ajudando e dando um suporte, até mesmo com coisas da administração da casa, né? E aí a gente foi indo, aí ele me chamava para fazer um favorzinho, me chamava para fazer outra coisinha. Aí quando eu vi, eu estava mais com ele do que. Juliano, eu imagino que as É, demandas jurídicas são tantas que é, toda hora ele estava te chamando. Aí ele falou assim: ó, já que você está aqui, burocracias, né, que eu o imagino. país exige de Nós médicos um sofremos empresário. bastante Sim. nessa parte jurídica, Muito. né? E A a gente questão precisa. também tributária, né? Eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Agora estou me considerando mais médica do que advogada, né? Outro dia perguntaram ao meu AB, eu falei o CRM dele, falei o número do CRM dele, totalmente envolvida, né? Mas tem o setor jurídico que trabalha comigo, mas ter o conhecimento é sempre bom, né? Você sabe de onde que você está pisando. Na área da saúde a gente sabe que tem muitas restrições em relação, por Sim, exemplo, a fazer uma com propaganda. A certeza. gente outro dia, assistam depois, tem um episódio só de marketing aqui na área da saúde. É importante vocês assistirem, porque Sim. a gente sabe que tem alguns bloqueios que a gente luta para que saiam, Não porque a é qualquer gente tipo de exposição, né? porque a saúde também precisa vender e assim, a gente não tem tanta abertura para mostrar o trabalho de pessoas com qualidade. Na verdade, Luana, é especificamente para a área médica, né? A gente vê que outras áreas como odontologia, farmácia, Sim. a ética é totalmente diferente. A ética é muito rigorosa para os médicos. Exatamente. E aí, vocês estão pensando que os médicos ganham milhões, gente. Não é assim. Os caras ralam pra caramba, Sim, ralam muito. E muito. ainda na hora que a gente vai remunerar, a gente não pode remunerar do jeito que eles merecem, de tanto que eles estudam. Os caras, eles trabalham com a vida, né, doutor? Não, e toda vez que tem uma redução de custo, adivinha aonde vai a redução do Nossa, custo? Na remuneração médica, né? sendo que o custo da saúde é muito alto, né? Para você manter um padrão de qualidade é cada vez mais alto e você não consegue muitas vezes
ou ser remunerado por estar mantendo um padrão, ou acabar passando esse custo para o seu paciente, que às vezes se torna inviável, né? Então a gente tem que achar quase que uma mágica aí para continuar prestando um serviço de qualidade, né? Eu digo que saúde é igual a resiliência, não dá para você trabalhar na saúde se você não for. É. Mas me conta, a advogada tinha um escritório ou não tinha um escritório e começou já, ele veio com esse pedido, além do casamento, vamos trabalhar juntos? Não. Eu sou advogada, eu trabalhei alguns anos na área trabalhista. Aí, quando eu engravidei, eu optei em ficar um ano de mãe. Sabático? Um ano não, de mãe, né? Gente, E não é aí- fácil criar Não, filho, não não é. é? Você sabe, né? Não Não é é. fácil. E aí eu fiquei um ano com a minha primeira filha, que nasceu em 2003. Depois eu retornei. Aí eu engravidei novamente, depois de 2 anos e meio. Aí eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar num escritório novo, inclusive, foi quando o Fábio resolveu abrir a clínica. E aí a demanda, toda hora eu tinha que fazer alguma coisa, ajudar alguma coisa, parte burocrática, cadastros de convênios, vigilância sanitária, né? Juliana, Essas eu fico coisas. imaginando o Fábio trabalhando como médico, devia ser assim, Porque totalmente cirurgião, ocupado. né? E E digo pra residência você, e vários hospitais, se né? não tem uma pessoa como você para ajudar, a chance do médico se envolver com problemas, com demandas é enorme. A gente vê isso E acontecer. é muita burocracia, né? burocracia. Esse país é extremamente burocrático, então demanda tempo, né? Demanda juntar documentos, tá sempre muito E atenta. confiança, né? Porque pra gente chegar no nível de confiança de um funcionário, porque o médico entrega ali a vida, porque ele só tem que fazer agenda. Agenda de consultório ou agenda de exames. É. Ele tem que ser médico. Ele quer operar, ainda E mais ele o tem que ter cirurgião, uma né? equipe de confiança, senão a gente não E consegue. demora, né, doutor? Não tem como você falar assim, De hoje cara, contrata uma né? pessoa, dá aquele CRM na Mesmo mão. que ela tenha know-how naquele assunto, você Mesmo. tem que estar a par do que está acontecendo, né? Exatamente. Como estão tratando seus É. colaboradores, como estão tratando os seus clientes, se estão atendendo seu telefone. Quantas coisas eu e o doutor já pegou de gente que faz a agenda fake. Ai, E vocês trabalham com isso, monte de inclusive, coisa, gente. para dar o suporte para o médico, E né? a Porque gente não precisa dá. sobreviver, não dá. A gente tem que trabalhar com uma equipe. Hoje a gente já não tem esse problema, mas as pessoas, infelizmente, elas não têm noção da Não, esse sustentabilidade. problema é um problema que a pessoa não tem noção do problema que ela vive, ela não sabe. Ele não enxerga, né? O médico está dentro do consultório, ele não tem como enxergar fora sozinho, né? Ele vai conseguir enxergar quando chega até ele já como um problema, uma né? demanda já, Com né? uma reclamação, com uma ausência de alguma coisa. E aí, Juliana, Então, ele fala assim, complicado. poxa, não podia fazer isso? Não, não pode, a lei proíbe. né? Ou então assim, nossa, mas eu não fazia isso, né? Porque também tem coisas que, né, ferramentas que o médico pode ter na gestão do seu consultório mesmo, que seja só o consultório, que poderiam alavancar ele ou ajudar ele administrativamente, financeiramente, que ele não tem noção, né? E aí você decidiu ir nessa empreitada Aí juntos. eu decidi que eu estava mais lá, mais aqui do que lá no escritório. Eu cheguei para minha sócia, eu tinha uma sócia muito amiga. Falei, olha, amiga, eu acho que eu vou ter que trabalhar com ele. No começo eu não estava gostando muito da ideia, porque eu achava que, né, difícil trabalhar com o marido, mas eu não tive coragem de deixar ele sozinho nessa empreitada. Porque é uma coisa que era pra família. E você já tinha um filho, uma filha, né? Já tinha duas. Já tinha as Quando duas? Já tinha as tinha duas. A mais nova, que hoje tem 17, tinha 2 aninhos, quando abriu a Nossa, que clínica. loucura, né? Não é fácil Não é administrar fácil. Uma de as 4, duas outra de 2, e coisas. abrir na clínica. Porque você cria... Terceiro filho, né? Seria o terceiro sim, filho, a gente sim. brinca. E esse É muita filho responsabilidade. nunca deixa de dar trabalho, né? Pelo contrário. Acho que nenhum dos três, né? Mas esse Não aí... fala assim. Mas, gente, Não deixa. A mãe fase. fica sempre ali, Mãe, né? mãe, ai meu Deus, cada hora. Agora a Agatha tem 11 anos, gente. Agora eu não posso mais ir nas festas. Eu estou estressadíssima por causa disso. Ela começou nesse sábado aí sozinha. Aí eu levo eu não tava nessa fase ainda, porque eu ia tudo juntinha, Sim. né? Eu não sou mais convidada. Não, agora é ela. Então eu falo, cada fase é uma nova
descoberta, né? Não, eu acho que a gente tem que aproveitar e curtir cada fase. Tipo, agora você não tem mais que ir nas festinhas, olha que bom. Né? Você pode curtir Mas em com casa. Ela tá chorando, ela tá chorando No aqui, ó. começo eu também ficava assim, mas eram duas. Eu e o Fábio, a gente conhecia todos os bufês infantis da cidade. É assim mesmo. No final, a gente falou, ufa, até que tá bom, viu? Porque cansa, né? Acho que Mas a gente primeiras vezes, sente, né? né? Primeiras Eu vezes. acho que é o fato da gente não se sentir tão necessária, né? E com É isso 17? que pega, né? E com 17, qual que é? Já conta Ah, pra é gente. complicado. Porque agora uma já está na faculdade, né, de 19, e a outra está na fase do vestibular. Então você sofre igual, né? Você participa igual, você quer dar um apoio igual, você fica, né, E apreensiva. vão ser médicas? Não, nenhuma das duas. Juliana, tem uma pergunta para você. A clínica começou menor, como consultório, e foi Sim. evoluindo. E agora é um hospital. Sim. Como que foi o processo de reforma e obra? Que, assim, a gente vivenciou isso também. Sim. E eu acho que muita, assim, a área médica, toda hora tem mudança, toda hora tem obra, porque ou tem equipamento novo, ou tem procedimento novo, você tem que adequar. Como que funcionou isso para vocês dois? O casal, o doutor, médico e você gerenciando. A gente procurou, assim, não paralisar as nossas atividades, até porque a gente não poderia paralisar Os dos totalmente. 30, né? Então a gente foi planejando, né, fazendo um cronograma, pelo menos inicial, né, principalmente na questão de que uma hora a gente tinha que parar os trabalhos para unificar as construções, né, as edificações, porque a gente está no mesmo lugar, a gente não se desfez do início da casa, que começou com uma casa. Sim. Então a gente tinha uma programação de ficar parado um mês e depois tocando a obra dentro, né, do possível, sem prejudicar o atendimento, a segurança ali na circulação do paciente. E fomos na loucura, tentando Posso não rir um deixar. pouquinho? Pode Não. rir, pode Eles rir. tiveram um mês para parar. A gente nunca tem um mês, né? A Não, gente eu ia não falar. para. A gente parou, a gente sempre para entre Natal e Ano Novo. Ah, sempre só. param. tá. É isso, Não, a gente- essa Porque eu ia parada. falar, gente, é muito importante. Ela tá falando até meu coração, porque a gente nunca tá. A gente não consegue parar. Na nossa área de imagem, o que a gente faz? 24 A gente horas, né? isola a parte Uma que vai fazer, partezinha. faz um corredorzinho. Não, mas rolou, Muita mesmo rolou parando, isso. ainda rolava um corredorzinho. E o arquiteto hospitalar, o É. que você me diz assim, qual que é a importância dos gestores da clínica, do médico da clínica? Cada um deles está ali junto com o arquiteto. Qual que é a sua opinião? Não, o que você vivenciou? Mesmo o arquiteto tendo algum know-how na área da saúde, o gestor, né, o médico tem que estar junto, né? Se o dono for médico, melhor ainda, porque aí Por ele tem que aquela ele tem que estar visão. junto? Por conta primeiro da questão arquitetônica mesmo, né? Da questão de circulação. Circulação, fluxo. No fluxo dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, que é muito específico, que tem áreas que tem, né, entrada e saída de materiais, fluxo até dos pacientes, de maca, de uma saída de emergência, né? Um plano de segurança, de evacuação, tudo tem que ser pensado, né? A questão dos bombeiros, né? Que felizmente hoje em dia a cobrança é rigorosa e é totalmente viável isso, né? Por conta de coisas horríveis que a gente já passou. Então, eu acho que quando você faz uma obra que tem. Você tem que ter projeto de tudo, né? Então, além do projeto arquitetônico, você tem que ter o projeto hidráulico, você tem que ter o projeto do bombeiro, você tem que ter o projeto da questão do elevador, da escada, dimensionamento de tudo, né? Para que se aconteça alguma coisa, você consiga simplesmente evacuar o prédio, por exemplo, de uma maneira ordenada, né? Planos da questão no centro cirúrgico da parte elétrica, que é totalmente independente, né? Que tem que funcionar independente de ter ou não energia no planeta Terra, aquilo não pode parar, né? A questão de tudo, né? Então, tudo é muito detalhado. Então, o que a gente focou em fazer projetos separados de cada setor. E mesmo assim, depois você ainda tem que adequar, né? Então, eu acho que ainda há uma carência na parte de arquitetura hospitalar aqui, pelo menos
na cidade, Juliana, ainda acho. você citou assim, circulação, então a gente poderia pensar na eficiência do atendimento Sim, com o dedo do médico e do gestor olhando ali para a sim. circulação. Nada melhor de quem usa, né, Para doutor? saber, Para saber a demanda, né? você sentiu que podem haver situações em que o arquiteto não consegue enxergar isso, né? Totalmente. E aproveitamento de espaço, vocês acham que o olho do gestor e do médico conseguem melhorar o aproveitamento do espaço? Sim, eu acho Você que sim. sentiu isso? Sim, Cita uma independente porcentagem, 10, 20, 30 de aproveitamento, a mais. eu não sei se há mais, mas otimizando os espaços de uma maneira que seja viável a tal da circulação, né? Entendi. Porque o principal é o fluxo, né? Dentro de um hospital cirúrgico é a questão do fluxo. Então, muitas vezes, até o arquiteto gostaria de aproveitar um pouco mais, mas o fluxo não era Não permite, correto. né? Então, aí entra essa questão de, né? Tem coisas que exigem metragens específicas, por exemplo, a sala de cirurgia, mas do vestiário nem tanto. Então, vamos aproveitar. E o médico sabe das necessidades, né? Do seu Onde dia a pega dia. mais, né? Então, às vezes, coisas mínimas interferem no bem-estar ali do Então é médico. legal essa dica. Se você for fazer uma obra na sua clínica e você é o médico ou gestor, você tem que ficar lá. Não é Sim, isso? é. Se você deixar na mão só do arquiteto, o arquiteto pode não enxergar o fluxo. E aí você vai ter problema na produtividade, Exatamente. dores de cabeça e talvez um aproveitamento do espaço não tão adequado. É isso, né, Juliana? Sim, Eu posso dizer como testemunho que eu também Sim. vivencio isso. Por mais que o arquiteto seja especializado, você tem que ter a visão do especialista. Ou o especialista cirúrgico, ou da área de imagem. O Né? importante, o senhor falar isso, vocês falarem isso, porque é quem usa, né? O operacional. E até mesmo a equipe, né, doutor? Sem É dúvida. muito legal você fazer a sua equipe participar, né? Perguntar, por exemplo, para telefonia, olha, Sim. como que é legal fazer, por exemplo, Qual a o melhor call center? disposição, A né? gente faz Aonde isso, Não, né? é. Perfeito. Eu acho que isso é uma dica de Então, ouro, segunda gente. dica, fala a Segunda segunda dica. Por Depender da favor, equipe. chame a pessoa que vai utilizar. Sim. Aquele espaço, a enfermeira, a Total. secretária. Além de tudo, traz um respeito para a equipe, porque Sim. você não vai estar lá no dia a dia. E isso a gente começou a fazer com o olhar do doutor. Aham. Ele tinha esse respeito por nós, de chamar. A gente achava assim, nossa, mas ele quer chamar alguém. E ele chamava com o maior Isso faz a respeito. diferença no dia a dia. Muito. E agora a gente toma pra si a coisa. Olha, Sim. isso daqui dá pra colocar mais um banheiro, porque a gente sabe a Não, elas já necessidade. vêm agora com sugestões. Eu acho Olha, isso é ótimo. maravilha. Eu não preciso mais chamar. Nenhum arquiteto vai ter essa visão que a equipe Não. tem, né? Não mesmo. Que tá ali no dia a Não tem. dia. Mas a gente precisa do arquiteto, hein, É, gente? não. Sim. E ele não faz por mal, é porque realmente. Eu acho que é realmente um trabalho em complexo, equipe. e é complexo. É trabalho em É. equipe. Cada um no seu quadrado. O legal é a gente levar mastigado pro arquiteto. Acho que o arquiteto É. tem muita coisa para ver e se preocupar. Então, a gente tem que ajudar o arquiteto dizendo quais são as nossas necessidades. Ele não vai ter esse tempo de conversar com a Luana, conversar com a Juliana, conversar com a Rafaela para saber o que precisa. Exatamente. E continuando em gestão de pessoas, de obras, quando foi esse start de falar, não, a gente tem que crescer? Eu acho que foi uma questão de necessidade mesmo, né, dentro da área de cirurgia, de ter um hospital específico para cirurgias que tivesse uma eficiência um pouco mais, né, uma coisa mais rápida, mais dinâmica, porque os hospitais gerais, eles, né, atendem várias especialidades, demandas, urgências, e as cirurgias eletivas, elas podem e devem ser separadas, né, dessa correria, dessa loucura. E então a gente partiu de que a gente queria ter um hospital especificamente cirúrgico, e aí foi que a gente falou, vamos fazer uma sala cirúrgica para ver como que o mercado se comporta, até para a gente também entender Sim. qual é o negócio, né? Porque por mais estudos que você faça, né, no dia a dia que a gente vê como é que a coisa vai funcionar, né? Exatamente. E aí foi a partir disso, pela paixão mesmo pela cirurgia, né, do dono, né? E aí depois veio a oportunidade também de ampliação por conta do terreno, uma oportunidade.
e acabou sendo numa hora oportuna também, porque logo após já veio a pandemia e aí ia ficar inviável construir qualquer coisa. Sim. Então foi o tempo certo, porque também uma sala cirúrgica acaba limitando demais um hospital e o custo acaba sendo o mesmo. Então a gente viu que não era viável manter uma sala para um custo quase que, né? O prédio já estava lá. Então aí foi a questão de ampliar. Juliana, a gente tem a questão do risco, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho da importância de um serviço de saúde, avaliar bem os riscos dos processos, dos atendimentos que ele tem, para não expor o paciente a um risco desnecessário e também para não expor a própria clínica, porque você atender um paciente de risco inadequado na sua estrutura pode comprometer a sustentabilidade da sua clínica. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso em relação ao Hospital Dia. Qual que é a importância do Hospital Dia e aonde entram os riscos, as categorizações de risco na hora de você fazer o atendimento lá, que eu acho que isso é bem importante. O Hospital Dia, na verdade, o nosso hospital ele é ambulatorial e cirúrgico, né? A gente já veio de um atendimento ambulatorial, onde a gente tem outras O Hospital Dia especialidades. é ambulatorial, né? Desculpa, eu acho que Não, o Hospital Dia é cirúrgico. é É que cirúrgico lá ele tem o atendimento somente ambulatorial, que a grande circulação de pessoas nossa é ambulatório, Uhum. que são os consultórios dos especialistas. Então lá geralmente circulam 200, 300 pessoas por dia de consultório. A parte cirúrgica, como é um hospital menor, o fluxo é bem calmo, né? A gente tem em médias 3 cirurgias por dia, então é uma coisa mais calma, né? É bem separado. O paciente Personalizado. entra fora do horário de atendimento ambulatorial, normalmente, né? Se as cirurgias são de manhã, então ele já vai direto para o leito, ele consegue ir direto para o leito com o seu acompanhante, né? O médico conversa com ele antes, a enfermagem consegue acolher ele antes. Então, a gente consegue também trazer esse conforto para o paciente antes da cirurgia, né? Isso já começa no pré, onde ele é entrevistado, né? Faz uma entrevista pré de anestésico e até nutricional lá dentro do hospital. Tem que ter todo esse processo, porque a gente avalia muito bem qual é o paciente que vai poder ser operado lá. Por ser um hospital dia, tem toda a segurança, mas não é toda a cirurgia e nem todo paciente que pode ser operado lá. Então, acho que um dos requisitos é o pré-cirúrgico. Por exemplo, uma cirurgia de um abscesso, de uma coisa com infecção, pode ser atendido no Não, seu lá a hospital? gente poderia ser atendido, mas a gente não faz cirurgia infectada justamente por conta do risco de infecção. Nosso risco de infecção, nossa taxa de infecção até o momento é zero, porque a gente não tem Vocês não cirurgia trazem, infectada, não não tem trazem cirurgia, cirurgias contaminadas para dentro nada. da clínica. Sim, Então, isso é então um grande diferencial, né? esse eu acho que para o Hospital Dia e especificamente o Hospital Cirúrgico, cirurgias eletivas, nós não atendemos emergências, até atendemos urgências. Por exemplo, um cálculo renal é urgência, né? Sim. Então, muitas vezes a gente atende o paciente de manhã e consegue operar ele no dia seguinte, por exemplo, até porque precisa organizar a questão de materiais de cirurgia. Mas não é emergência, não é porta aberta. Então, tudo é muito mais controlado, tudo é muito mais. Processo. São Eu acho processos. legal essa categorização de risco, porque a gente vê assim, às vezes uma cirurgia limpa, eletiva, bonitinha, vai fazendo um hospital ótimo Sim. e rola infecção hospitalar. Infelizmente, assim, infecção hospitalar é algo que é muito, assim, tem todos os processos para ajudar a controlar, mas num hospital que atende tudo, não é impossível Com de fluxo acontecer. muito alto, né? É assim, é a luta diária de todo bom hospital, é infecção hospitalar. Tem sempre que estar É correndo legal atrás. você falar, você falou que ambulatorial e o hospital day de cirurgia. Teve mudança, você teve que estudar, como que foi essa questão da gestão? Porque uma coisa é você ter colaboradores na recepção, faturamento, uma coisa mais comum de uma clínica. Mas um hospital day muda a gestão, porque você falou nutri,
anestesista. Quem que te ajudou Farmácia. nisso? Foi o Fábio que te ajudou? Não, você teve que não correr foi. atrás. Tive que correr atrás. Então é importante falar, porque são O gestões... Fábio continuava trabalhando Ele lá. continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. E eu acho que o Fábio é rico. É. O Fábio é rico. Não é. Ele é rico de trabalho, De saúde, né? de trabalho, graças a Deus. Não, a gente teve que se adaptar a uma realidade hospitalar, né, Luana? É muito diferente de Não é bom falar, ambulatorial. porque as pessoas... É. eu quero ter um hospital dele. Não é só montar a sala, né? E É. todos os processos que vêm junto para Tudo você. Tem que ter legislar. administração de Não. leito, além da parte de construção, né? Que tem todas as exigências junto à vigilância sanitária, que é muito rigorosa aqui na nossa cidade, não sei em outros lugares, mas aqui ela Porque aqui tem porto. Aqui É. a vigilância daqui Sim. é uma das mais rigorosas muito do rigorosas. país. E o mercado ainda, né? A ANS e a ANS até que enxerga. Não tem uma diferenciação entre hospital e hospital dia. As exigências são as mesmas, né? A RDC é a mesma. Olha, Então, bom saber, galera. eu digo que o hospital dia ainda, eu acredito que o hospital dia é o hospital do futuro, porque a gente consegue controlar riscos e minimizar custos, porque é uma coisa mais objetiva, mais estudada, né? Os processos, eles são mais simples, né? A operação é um pouco mais simplificada do ponto de vista da equipe, porque você consegue fazer com menos gente, o que o outro hospital tem muita gente diferente na mesma função. Ali já diminui um pouco, né, essa questão de circulação de pessoas, de equipe e passar plantão, isso já dificulta um pouco, né? Mas a vigilância não entende que a gente não é um grande hospital. Então, ela exige de você coisas que muitas coisas são inviáveis, né? Que, do ponto de vista arquitetônico ou de ponto de vista de logística mesmo, né? Não há nem necessidade. Muita coisa coerente, com certeza, mas tem muita coisa que não. E aí, quando você vira um hospital, você tem que se comportar como um hospital, né? Você tem que ter um sistema, né? Um software que atenda a todas as necessidades hospitalares, como controle de estoque, gestão de leitos, farmácia, né? A gente tem farmacêutica, a gente tem um estoque, a gente tem medicações controladas, enfim. Tem a questão do anestesista, equipe de anestesia. Então, você tem que virar hospital mesmo, de verdade. Então não dá para brincar, né? Muda muita coisa, muda bastante coisa. E aí tem essa questão de ter o hospital ambulatório e você ser a gestora de tudo. Tem coisas que se cruzam, gestão de pessoas, por exemplo. Sim. A questão do PJ, você já tinha os médicos dos ambulatórios PJs e os CLTs. Como que você fez quando você criou o hospital? Você manteve isso? Você criou outra metodologia de gestão em relação... aqui vamos fazer todos os PJs, porque fica mais econômico hoje. Como que você fez? Teve essa distribuição? Não, a gente não tinha médico contratado, né? Como a gente era ambulatorial, os médicos usavam a nossa estrutura, cada um com a sua pessoa jurídica, né? Muitos, no começo a gente alugava realmente o espaço, né, a sala. Até porque tem o custo da secretária, a luz, a água. Na verdade, não era só aluguel da sala, era uma prestação de serviço, né? Aluga a sala, mas tem secretária, mas tem papelaria, mas tem manutenção, né? Mas tem sistema. E depois que a gente incorporou a equipe de urologia, né, que veio operar, aí a gente trabalha também só com prestação de serviços, todo mundo é PJ, menos a parte assistencial, aí é tudo contratado, né? CLT, a parte de enfermagem, atendimento, administração. A gente tem os médicos plantonistas e as enfermeiras plantonistas, que é prestador de serviço. Então, a gente tem um mix, né? Porque dependendo da função, não necessariamente precisa ser contratado, né? Temos vários prestadores de serviços externos, né? Como manutenção, todos os contratos de manutenção são externos, lavanderia, esterilização, tudo externo. Juliana, uma pergunta, por exemplo, como fica a situação do CLT quando você tem que ter mais horas extras, menos horas extras? Vocês costumam colocar um terceiro nisso daí para cobrir um pouquinho as horas a mais ou não? Você segue com CLT? Não, a gente procura mesclar, né? Você faz um mix justamente para não estourar
porque desgasta também Sim, o profissional, sim, com né? certeza. Então você Além- usa isso, é que você tinha falado Sim. assim da enfermagem, por exemplo, você também tem um pouco de enfermagem terceira Tenho. para Por ajudar. exemplo, a minha enfermagem noturna É, é terceira. prestadora de serviço. Isso é legal, Não isso é uma boa dica, gente. Não assim. é A gente, contratada. o importante é porque, assim, não dá para ninguém trabalhar 24 horas, gente. Não, não Então, dá. Não. Mesmo que a sua colaboradora tenha toda a disposição do mundo, não Desgasta. dá, não 12 dá. horas já não dá, né? E é Desgasta. comum, Não, é acaba comum. virando, Em né? termos de demanda, né? É. Existe a demanda. Se você não, administrativamente, se você não cuidar disso, né? Exatamente. E aí a gente que abre de domingo a domingo, também é uma curiosidade das pessoas. Sim, gente, a gente tem os CLTs, mas a gente também trabalha com mão de obra, porque essas empresas novas precisam de oportunidades também. Essa pessoa, ela quer uma oportunidade no mercado, ser um empresário, ali fazer seu horário, então dê oportunidades, né, doutor? Sem Porque dúvida. pra gente também é muito importante ter essas pessoas. Então, porque eu sei que ainda a gente fala o CLT tem os benefícios, mas não. O empresário bem colocado como PJ, bem direcionado, por exemplo, eu posso indicar para a Ju agora eu tô sabendo que ela tem essa equipe, poxa, eu tô precisando, me indica também. Então, Sim. essa pessoa tem um direito de expansão no mercado. Ela tem mais flexibilidade. São realidades diferentes. Eu não sei se serve para todo mundo, né? Sim, sim. Vai ter gente que vai se dar melhor no CLT e vai ter gente que vai se dar muito bem como PJ, né? Exatamente. Tem pessoas que gostam de trabalhar somente à noite. E para né? quem empreende, Tem de né, tudo. ter essa oportunidade de você ter uma flexibilização na contratação é bem importante, né? Tem que aproveitar. Eu acho que o misto na contratação é bem interessante. Não, e a gente hoje tem esse direito, que a gente perdeu há um tempo esse direito de Sim. contratar o terceiro, né? Sim. Hoje voltou. Então dá pra gente utilizar e não só a empresa se ajudar, mas você ajudar esse empresário, porque eu acho importante. Muita gente bate na minha porta e fala assim, poxa, eu não tenho, ninguém me dá oportunidade. Por quê? Porque com medo. Ah, eu vou contratar o terceiro, você é advogada, né? Vai acontecer alguma coisa com a empresa? Quais os riscos que eu tô correndo? O risco sempre existe, né, Luana? Eu acho que tendo um bom contrato, né? A gente tendo um bom acordo, né? Eu costumo dizer que o combinado não Sim. sai caro, né? Sim. Risco sempre vai existir, mas a gente deixar as regras do jogo bem claras, tanto para um quanto para outro, eu acho que é o segredo, né, da gente. Porque a gente quer o quê? Trabalhar, né? Conseguir prestar um bom serviço, que todo mundo saia satisfeito, que todo mundo vista a camisa da empresa, mesmo não sendo da empresa, né? Sim. Que ela vá trabalhar achando que realmente é um lugar que valoriza o serviço dela. Muitas vezes, como prestador de serviço, a gente consegue remunerar de uma forma até melhor por conta dos Sim. custos e tudo mais que a gente tem que pagar, né? A gente consegue pagar um valor hora, digamos assim, um pouco melhor, Sim, né? sim. Tributação a gente Que não onere tem, tanto né? a nossa empresa e a gente consegue valorizar aquela Sim, pessoa. não tem aqueles benefícios diretos, mas tem outros benefícios, né? E a liberdade e a gente poder ter essa flexibilidade conforme a demanda também, né? Você como gestora, Ju, a gente para encerrar, qual frase você diz para essas pessoas que empreendem, esses gestores que estão aí na área da saúde lutando para que os empregos mesmo, porque eu sei que é difícil, mas quando a gente vê, por exemplo, todas aquelas pessoas dependendo da gente, a gente faz um esforço bem maior, porque a gente sabe que tem por trás famílias, né? Sim. Eu costumo falar, eu não ligo muito pro CEOs, eu ligo para as famílias, porque eu sei que eles vão, de qualquer forma, eles vão ter emprego, mas e as famílias que dependem da gente? Eu fico pensando, porque uma pessoa que trabalha pra gente são 5 em casa. Com certeza. E aí eu piro, né? Não tem como não pirar, né? É. Porque é muita responsabilidade. O que você diz sobre isso? Eu acho assim, eu me sinto privilegiada, né, de a gente poder dar oportunidade para outras pessoas e querer e conseguir fazer com que essas pessoas tenham os mesmos valores que a gente, né, para poder seguir em frente, fazer um serviço direito. E eu acho que quando você consegue achar, né, pessoas que querem seguir no mesmo Propósito, né? propósito que o sucesso vem, né? E eu tenho uma frase que até tenho na minha sala, que é que o amor e o sucesso preferem quem tem coragem, né? Então a gente tem que ter coragem para seguir em frente, acreditar nos nossos sonhos, fazer as coisas que a gente acha que deve ser feito, do jeito que a gente acha que tem que ser feito, apesar de ter muitas dificuldades,
a gente tem que seguir o nosso coração, né? Então, é coragem e respeito. Nossa, a palavra vai ser coragem, doutor. E o que o senhor diz sobre Não, isso? eu acho isso, né? Não é todo mundo que tem uma coragem, por exemplo, de ter um consultório e falar assim, ó, vamos derrubar aqui, vamos subir um hospital. E graças a Deus que a gente tem pessoas corajosas, porque elas abrem, elas desenvolvem a economia, elas abrem empregos, né? E dão oportunidade para outras pessoas poderem desenvolver. Não é para todo mundo mesmo, né? Tem gente que se falar assim, não, olha, vamos derrubar o consultório, vamos construir, fala assim, não, eu não vou fazer isso não, eu tenho medo. Tem que ter coragem. Tem que ter Tem coragem. que ter coragem, Graças mas a Deus. quando a gente né? tem um propósito, Propósito a e gente segue coragem, em frente é. com a coragem. É legal. Gente, é exatamente isso. Então, eu termino hoje o podcast dizendo: tenham coragem, né? E obrigada, gratidão você ter vindo. Eu sei que você não tem tempo para nada, mas Eu sempre muito tem obrigada. tempo Muito para obrigado, os amigos. Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E esse fica aí, ó. Esse papo gostoso. E por aqui a gente encerra. Até logo. Tchau.